Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje trazemos a temática medicalização na contemporaneidade. Nós vivemos em um tempo em que o mal-estar precisa de nome, de diagnóstico e de solução imediata. Mas o que acontece quando o sentir vira sintoma? Quando o sofrimento deixa de ser experiência e passa a ser algo que precisa ser eliminado? Então, no episódio de hoje, te convidamos a pensar o lugar da dor, do cuidado e da escuta em um mundo que tem medo de sentir. E para falar sobre essa temática, ninguém melhor do que Bruna Freire, que nós recebemos aqui hoje. Vou apresentar um pouquinho do currículo dela para vocês. Psicóloga pela Universidade Federal do Ceará, psicoterapeuta com formação em fenomenologia existencial em andamento, especialista em saúde mental e em docência no ensino superior, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão e professora universitária e no Instituto Fratelli. Então, Bruna, é um prazer enorme te receber. Obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui, meninas. Olá, pessoal. Quero demonstrar minha gratidão, minha alegria de falar de um tema que é tão caro para mim. Queria muito salientar que tudo que a gente vai discutir aqui hoje não é algo distante de nós. Na verdade, nós falaremos sobre coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e de como nós temos lidado com algo que é próprio da existência, que é o sentir. Como que nós estamos enxergando essa relação que nós estabelecemos com o mundo, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, pensar sobre medicalização é pensar também sobre nós e as estratégias que a gente está construindo ou não para se aproximar ou se distanciar de nós mesmos. Então, desejo que seja uma conversa maravilhosa e que todo mundo possa sair reflexivo com esse tema. Bruna, Perfeito. muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra para a gente receber aqui. E antes da gente adentrar profundamente nessa temática, eu queria fazer uma introdução para os nossos ouvintes que estão em casa ainda, que acham que esse tema pode estar distante deles, né? Que não sabem muito bem sobre o que a gente vai falar aqui. Mas é importante, antes de tudo, a gente falar um pouco sobre quais são os dados que a gente tem hoje globais, né, na nossa contemporaneidade. Após a pandemia, de 2023 para 2025, nós tivemos um aumento do uso de medicamentos de mais de 13%. E hoje em dia, as formas de vida, as experiências de vida, elas são muitas vezes sedadas por esses medicamentos. Hoje em dia, a gente tem um modo de lidar que ele é muito controlado pela psicofarmacologia, por um mercado que lucra muito com essa indústria dos remédios. E a gente não vai muito longe, gente. Eu acho que se a gente fazer uma pesquisa bem breve, bem rápida, com os avós de vocês, perguntar quantas farmácias tinham na época deles, a gente já pode ver que tem uma diferença muito grande. Que hoje em dia, onde a gente vai, seja aqui em Fortaleza, seja em outro estado, seja no interior, cada esquina vai ter ali pelo menos uma farmácia. Muitas vezes ali uma na frente da outra. E isso não é à toa, né? Isso não é à toa, porque se tem quem compre. Então eu acho que isso é uma pesquisa etnográfica, assim, bem do senso comum, bem simbólica, que a gente já pode ver por onde é que a gente está caminhando. Eu queria também pontuar um pouco qual é o nosso lugar aqui hoje, né, falando sobre os medicamentos. É importante a gente sempre pontuar para quem está em casa que psicólogos não têm autorização do conselho para prescrever medicamentos. Então, esse é um trabalho feito falando de psicofarmacologia dos psiquiatras. No entanto, nós, como profissionais da área da saúde, devemos e temos essa responsabilidade de participar de forma multidisciplinar desse acompanhamento, desse processo. Por isso que é muito importante você que é paciente, você que por acaso é médico ou psicólogo, sempre ter essa dinâmica multidisciplinar para entender como é que está sendo aquele processo, como é que está sendo desenvolvido, falar com o paciente, como está sendo para ele, falar com o psiquiatra, porque por mais que não seja a nossa responsabilidade de prescrever, a nossa responsabilidade é acompanhar esse sofrimento, esse processo. Então, esse é o lugar que nós estamos falando aqui. Óbvio que hoje em dia, em muitos casos de medicamentos,
são fundamentais em casos graves, em momentos, mas o que a gente vai estar falando aqui não é contra a medicalização. Ótimo. Nós vamos estar problematizando, criticando, desenvolvendo a forma como nós lidamos com esses medicamentos hoje em dia. E aí espero que a gente traga aí uma reflexão para vocês que estão em casa de como está sendo essa relação com os medicamentos, como vocês estão lidando hoje em dia com isso, porque assim como ele pode salvar muitas vidas, ele também pode matar muitas vidas, adoecer muitas vidas, sedar muitas vidas, porque nós estamos falando aqui também de um funilamento de drogas. Então, acho que é importante a gente também deixar isso claro para todo mundo. Bom, após isso, caros ouvintes, é interessante a gente ouvir hoje alguns termos sobre a medicalização, né? Um deles, que algumas pessoas têm muita dúvida, é a diferença sobre a medicalização e a medicamentalização. Então, Bruna, a gente queria primeiro começar com essa diferença, para a gente entender aqui sobre o que a gente está falando, qual caminho a gente está indo e quais são essas diferenças. Sofia, isso é muito importante porque é de onde vai partir toda a nossa discussão. A gente não pode confundir usar medicamento com medicalizar a vida. Medicalização da vida é um processo, um fenômeno social. Então, é muito mais amplo do que o simples uso do medicamento. Portanto, sua fala sobre não ser uma negativa, ela é muito acertada e ela é muito feliz. Mesmo nós que estudamos medicalização e tecemos essa crítica, não há uma negativa do uso. Inclusive, existem casos onde é essencial, onde eu preciso de uma intervenção conjunta, né? Mas medicalizar diz respeito a um fenômeno social e cultural que se coloca como uma transformação daquilo que poderia ser visto como algo cultural, como algo social, como algo coletivo, com uma coisa que vai ser explicada através da ótica da medicina. Então, a gente está falando de um contexto macro, de um fenômeno social. Esse fenômeno social pode se desdobrar de diversas maneiras. A medicamentalização é uma delas. Então, toda medicamentalização, que é o uso do medicamento em si, como uma intervenção central no cuidado, ela parte desse fenômeno maior, que é a medicalização da vida. Mas a medicalização da vida não tem só essa roupagem, ela tem outras também. Bruna, que outras, né? Discursos que, de certo modo, simplifiquem fenômenos complexos. Discursos que individualizem o sofrimento, discursos que ofereçam uma receita pronta sobre como passar por determinados sofrimentos, como passar por determinados processos. Isso também pode ser medicalizar. E aí é importante eu colocar isso para nos colocar em jogo. Há a possibilidade de medicalizar a vida também com a psicologia. Quando eu vendo a psicologia também como uma promessa de resolutividade, né? Então, pensar a medicalização como esse fenômeno maior é ter também essa criticidade de que nós não estamos falando apenas do tomar o psicofármaco. Nós estamos falando sobre o modo como, culturalmente, a nossa sociedade construiu um olhar para o sofrimento, que é um olhar de negação, distanciamento. Né? Parece que o sofrimento é algo que a gente não quer mais encarar como parte da existência. E aí, se eu não quero encarar, eu vou traçando caminhos para tentar me distanciar dele. Ao meu ver, para tentar até me isentar dele. Né? E aí, nesses caminhos, vão surgindo diversos discursos. Seja assim, faça assim. E aí, entre eles, o discurso da medicalização. Né, onde eu pego isso que pode ser visto de uma maneira natural da existência. É natural estar triste. É natural sentir, né, tristeza, desânimo, tédio. É natural. É natural uma criança ser agitada. Por que de uns tempos para cá essa agitação foi capturada e vista como diagnóstico? E isso fala do fenômeno da medicalização, que é mais amplo do que a medicamentalização, que seria, de fato, o uso do medicamento como uma centralidade interventiva. Acho que, a partir daí, a gente pode perceber o quanto que nós falaremos de um fenômeno que nos convoca a ver questões econômicas, políticas, né, e sociais, de uma maneira geral.
Perfeito. Perfeito, assim. E é exatamente o que você traz. É um fenômeno. Sim. É cultural, é social. Estamos inseridos dentro dessa sociedade e nos perpassa o tempo todo em todos os âmbitos de vida. E aí você trouxe sobre esses sentimentos e emoções que nós temos, que é inerente à existência humana. Então, eu e a Sofia já falamos milhares de vezes nos episódios, né? Nos decorrentes episódios, de que chega muito pra gente, né? Pra você também, com certeza, de cessar, né? De eliminar logo, tem que exterminar essa ansiedade, a busca por essa cura, por essa solução imediata, e que, na verdade, nenhum medicamento vai fazer sumir aquele vivido existencial. Tem os sintomas, né? Inibe um pouco, né? Controla, mas é essa palavra também, né? Acho o controle. Então, vem muito disso. E aí torna essa dependência. Então, eu preciso disso para conseguir ser funcional. Eu preciso disso para existir no mundo. Para eu conseguir fazer minhas atividades diárias. Isso não é realidade, porque não é sustentável a longo prazo. Então, sempre aparecem as questões psíquicas ali da sua história de vida que precisa ser elaborada. Então, a psicoterapia vem para isso. E é isso, a gente não está criticando no sentido de negar em todos os casos, de forma alguma. Mas como as pessoas estão se relacionando, né? Em que casos são esses? Será que todos são necessários de fato? Porque muitas vezes vem sim como auxílio desse trabalho multiprofissional. Então, eu enquanto clínica, né? Todas nós estou em contato sempre com os pacientes que fazem o uso, né, de tratamento psiquiátrico, fazem uso do medicamento, né? Tem acompanhamento psiquiátrico, mas como essa troca, ela é importantíssima. E aí é isso que a gente quer te perguntar. Como as pessoas se relacionam com os medicamentos hoje? O que chega para você e a sua percepção? Quando você me pergunta isso, me vem 3 pontos primeiro, né? Que eu acho que vale a pena a gente conversar. O primeiro deles é esse que a gente já introduziu, a relação com o medicamento como uma promessa de atalho, né? Uma promessa de alívio. Então, eu lembro muito, hoje não mais, porque inclusive a psicoterapia já foi mais popularizada. Mas quando eu comecei a atender, eu lembro de algumas caras de espanto, quando eu falava que a psicoterapia acontecia toda semana. Algumas pessoas procuravam atendimento e ficavam, não, como assim toda semana? Porque ainda vinham muito com aquela lógica da consulta médica, né? Não, eu vou, tenho um retorno e resolve. Então, essa relação com o medicamento como esse alívio imediato. É uma resposta que eu quero e eu quero para agora. Só que qual é a questão? Talvez isso não caiba em questões que são emocionais. Porque demanda um processo diferenciado, né? Demanda uma relação diferenciada com esse vivido, que não é tão instantânea, né? Que não é tão resolutiva, assim. Existem demandas, inclusive, em processo terapêutico, que talvez nunca irão se elaborar no sentido dessa cura que é buscada, né? De que isso nunca mais vai doer, de que isso nunca mais vai voltar para mim, né? Como algo que me desconcerta ou como algo que me desorganiza em relação a alguma vivência que eu tive. Então, essa relação de procurar esse atalho e esse alívio tem sido cada vez mais comum. E é algo que eu penso que, como psicoterapeutas, nós precisamos sempre estar atentos. Porque a crítica à medicalização não é uma crítica ao uso, mas é uma crítica a de onde esse uso parte. O que o meu paciente ele procura quando ele me diz que quer ser encaminhado para um psiquiatra? Ele procura um cuidado multiprofissional e compartilhado, ou ele procura um atalho para esse processo, né? Porque eu não quero entrar em contato. Porque você está me provocando a conversar sobre coisas que doem demais, né? E que eu não quero, eu prefiro remédio, porque aí parece amenizar um pouco, né? Então, acho que nós, psicoterapeutas, precisamos estar atentos a isso, a esse modo de se relacionar como alívio. E um outro ponto que eu também percebo que é muito contemporâneo, tem sido cada vez mais de um tempo para cá, é essa relação com o medicamento, que aí eu estendo ao diagnóstico também, como uma relação de criação de identidade. Né? Parece que o diagnóstico se tornou o modo que eu tenho de falar de mim. Ai, Sofia, eu sou assim porque eu tenho borderline. Eu tenho TDAH, e por isso que... Isso, né? E é importante um diagnóstico para que a gente se compreenda, em determinados casos, sim. Né? Compreender o meu funcionamento, meu modo de ser no mundo, talvez faça sentido. Mas o que vira uma questão quando esse modo de se relacionar empobrece uma narrativa existencial? Quando eu passo a só saber falar de mim através disso.
E isso é muito presente na clínica hoje. Não sei se vocês sentem. Sim. Né? Às vezes a gente escuta pessoas que falam 50 minutos da ansiedade, mas não falam sobre si. Falam de sintomas, falam da taquicardia, né? Falam da sudorese, falam do pensamento acelerado. Exatamente. Mas não falam de si, que seria a vivência, a experiência. Então, esses modos de se relacionar com o medicamento, com o diagnóstico, são coisas que eu acho que na clínica precisam estar sempre em jogo para nós, na nossa reflexão, né? E que, pra gente, não enquanto psicólogas apenas, mas enquanto pessoas, nós precisamos estar também sempre atentos ao que nós buscamos com esses rótulos, com esses nomes. Por que é tão importante para mim que eu tenha esse nome de ser borderline? Por quê? Né? O que mais que eu sei falar de mim que não só isso? Então, me parece que há um pouco dessa relação, né? Como alívio, como identidade. E aí eu percebo também algo que é um terceiro ponto, que é uma relação com o medicamento de uma maneira muito ambivalente. Ao mesmo tempo que eu procuro alívio, eu também me culpo. Eu também tenho medo de me tornar dependente. Né? Que aí eu percebo que é uma questão cultural de todo o estigma que a gente tem em relação às questões de saúde mental. Né? Então, tomar o medicamento ainda é uma coisa de doido, né? Eu não quero que ninguém saiba que eu tomo medicamento. Então, vocês percebem? É sedutor, mas ao mesmo tempo eu me culpo, né? Eu tenho medo. E aí coloca a população num lugar difícil, né? Em relação a essa escolha. E por isso um espaço como esse é tão importante. Para que a gente converse, desmistifique questões, né? E trate isso como mais uma intervenção, junto com a psicoterapia, junto com outros profissionais de saúde, junto com a arte, né? Porque saúde mental é também isso. Então, brilhante. São muitas essas relações com o uso da medicação, mas eu penso que essas três têm sido muito atuais, né? Muito contemporâneas. Bruna, você foi cirúrgica. Perfeito. É exatamente isso. E é muito, eu sei que eu preciso, Sim. mas eu tô com medo dos efeitos colaterais. Sim. Como é que eu vou ficar? Como é que vai ser? E assim, como realmente essas características humanas se tornam a identidade para o diagnóstico, né? Então, eu tô me sentindo mais triste que o normal. Mas, caramba, você acabou de perder um ente querido, sei lá. Depressão. Tô com depressão. Mas eu tô muito, muito ansiosa e... Certo, mas você tá passando, sei lá, por um processo judicial que tá pra sair pela guarda dos filhos. Sei lá, só um recorte. Como não? Então, assim, é a gente humanizar isso e trazer como algo que é coerente, que é o que eu faço muito. Então, assim, é claro que a gente acolhe, porque diz muito também. Esse pedido, né, esse desejo absurdo de fazer uma avaliação psicológica para receber um tal diagnóstico que a pessoa já tem certeza que tem, ou fazer um tratamento psiquiátrico, diz muito, muito sobre ela e é um reflexo do mundo que estamos. Então, assim, como assim eu não vou tomar um medicamento como válvula de escape que me tira esses sintomas que estão me atrasando na minha vida útil? Então, como a gente tá, né? A gente já falou muito da sociedade do desempenho, da produtividade, então é tudo pra ontem, a gente tem que entregar. É tudo tão acelerado, como eu vou ter tempo de sentir? E olha como isso é um recorte que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muita atenção. E um espaço também como a psicoterapia, que oportuniza falar sobre as emoções, sobre o emocional, sobre o sofrimento, faz com que talvez seja a virada de chave necessária para aquela pessoa, para que ela consiga se perceber em outros lugares que ela não acha nem que existe. Então, que ela não é merecedora de talvez parar, ter uma pausa e sentir dor e chorar. Porque ainda tem isso, né? A gente vê muitos memes, mas é sério, do CLT, por exemplo, ou enfim, dá no trabalho e vai pro banheiro, temos 5 minutinhos pra chorar. Ok, fazem piada, mas isso é sério, né? E causa muito adoecimento mesmo, como a Sofia trouxe muito bem na contextualização dela, isso diz sobre, olha os dados, sabe? Ainda mais pós-pandemia, sobre as farmácias. E é isso, é uma na frente da outra, uma do lado da outra. É uma coisa, assim, estrondosa. Mas que você falou brilhantemente, a gente ainda vai discutir sobre isso. E é interessante, Bruna, quando tu traz essa questão do diagnóstico, né? Essa questão da medicalização. Eu vejo muito esse crescimento de psicopatologias, né? Exacerbado. Eu vejo muitas vezes como uma desresponsabilização. Perfeito. Mesmo. E essa desresponsabilização, se a gente for falar numa perspectiva mais
existencial, filosófica, humana, é muito confortável, né? É muito confortável. Hoje, como você bem mencionou, a gente tem pacientes na clínica que falam só do diagnóstico, né? Falam só, sempre desresponsabiliza. É o meu TDAH, é o meu autismo, é isso, é sempre ele. E as pessoas se esquecem que o TDAH, o autismo, ele faz parte da pessoa. E não a pessoa faz parte dele, né? Porque muitas vezes pega aquilo e bota como se aquilo fosse o resumo da vida dela. E tem um livro muito interessante, que o nome é The Politics of Life Itself, que ele fala que o que a gente está vivendo agora com essa medicalização, na verdade, é um dispositivo de controle social. Fala muito que os modos de subjetivação, hoje eles são controlados, eles têm nome, têm esse poder sobre os corpos. E como isso é, como você bem falou, uma situação macropolítica, né? Como a Jade bem mencionou também, essa questão de que hoje a gente não é capaz mais de sentir, a gente não tem nem tempo, né? Não é nem que a gente não seja capaz, a gente não tem tempo de sentir, a gente não quer ter esse espaço. E como chega na clínica? Essa questão de a pessoa chega na terapia, muitas vezes a gente está na primeira sessão e ela pergunta, eu vou ficar aqui quanto tempo? Quanto tempo vai durar o meu processo? Quanto tempo vai ser o meu tratamento? Eu vou me curar quando, doutora? Eu tenho cura? Como se fosse realmente esse apagamento, como se fosse... e muitas vezes vai para esse lugar do medicamento. Eu não preciso de um medicamento, eu não preciso de um psiquiatra, eu não preciso... E hoje em dia a gente tem um problema, que isso é uma questão de saúde pública, né? Uma questão de saúde pública mesmo, com uma lotação exacerbada, principalmente em redes de saúde pública, CAPS, né, SUS. A gente tem uma rede hoje que está sofrendo muito essa hiperlotação e que tem profissionais também que estão adoecidos. Tem profissionais, muitas vezes, que têm uma pressão, que têm uma sobrecarga. Hoje a gente também acredito que tenha também profissionais que muitas vezes não têm o tempo de formação adequado para estar naquele lugar, para estar exercendo o papel público tão importante, e que temos consultas aí psiquiátricas de 10 minutos, de 15 minutos, que dá o diagnóstico, prescreve e pronto. E a pessoa se cala ali com aquele medicamento, é sedada, né? Sedada durante o resto da vida dela, os meses. E como hoje tem pessoas que priorizam mais a medicação que a psicoterapia. Por mais que seja de forma silenciada, mas a quantidade de pessoas hoje que usam medicamentos, psicofármacos, psicotrópicos e não fazem psicoterapia é um absurdo. É um absurdo, porque a gente precisa falar que a psicoterapia, que o processo de subjetivação, de elaboração emocional, antecede a medicalização. Antecede muito a medicalização. E é necessário que isso seja abordado e desenvolvido, elaborado na psicoterapia. Você recebeu um diagnóstico, ok. O que representa isso? O que isso te diz? O que isso significa? Como é que esse medicamento está te auxiliando? Ele está te auxiliando? Quais são os efeitos? O que é que você busca com isso? É importante que isso seja elaborado e não apenas sedado. Então, a partir disso, a gente queria saber, Bruna, na sua visão, qual você acha que é a função da medicalização em geral e em específico no processo psicoterapêutico, de psicoterapia? Ai, Sofia, eu penso que você já introduziu um pouco, né, da discussão dessa resposta. Quando você fala da função do fenômeno da medicalização, é uma função política reguladora. Quando eu medicalizo, eu consigo nortear o que é normal e o que não é. O que pode e o que não pode. O que se pode sentir e o que não se pode sentir. E o pior, até quando se pode sentir e até quando não se pode mais, porque você precisa produzir, você precisa estar funcional, né? Então, a função macro desse fenômeno da medicalização é, de certo modo, nortear o que seria esse normal e patológico. E aí isso ganha um monte ganha um arsenal, né, de instrumentos para isso. Os manuais diagnósticos, as próprias prescrições medicamentosas, né? Então, imaginem aqui, nós que estamos nessa sala, quem está assistindo, que isso não acontecerá, mais um exemplo, né? Perde um ente querido. Você vai entrar no processo de luto. Não é nem que você vai entrar, isso vai te acometer, porque você não tem controle sobre isso, né?
Mas há uma ideia de que esse processo de luto ele só pode durar 12 meses, porque depois disso ele é um transtorno do luto permanente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem a função de dizer isso. Olha, Sofia, você pode sentir, mas você pode sentir até aqui. Tem um prazo. Tem um prazo. Né? Porque se passar disso, aí... Não, como assim? Né? Volta para o trabalho, volta para a vida. Então, no macro, há essa função reguladora. Né? Agora, se você me perguntar a função do uso da medicação no processo, aí a gente estaria falando sobre outra coisa, porque tem outras funções. Pode ter uma função de cuidado, de fato, né? Alguém que busca porque precisa, né, de uma intervenção a mais. Aí pode ter essa função da construção de identidade. Mas pensar uma função do fenômeno, nós estamos pensando em uma função política, econômica. Né? Por que medicalizar? Porque precisa produzir. Produzir para quê? Para consumir. Para quê? Para fazer a engrenagem girar. Então, eu quero muito deixar claro que essa discussão que eu estou colocando aqui é uma discussão ético-política em psicologia. É impossível se isentar disso. Falar de medicalização é falar de um sistema que capturou, inclusive, o nosso modo de sentir. E como a gente pode sentir ou não. Por isso que Jade brilhantemente abriu falando quando sentir se torna algo que precisa ser corrigido. Quando entra a ideia da correção, é porque nós não temos mais espaço para diferença. Nós queremos que tudo seja igual, como esperado, padronizado. E aí, para a psicologia, isso se torna algo que precisa nos incomodar. Acho que não só para a psicologia, mas como psicóloga, né, é o meu lugar de fala. Isso precisa nos incomodar. Porque o que nos constitui como humanos é exatamente a diferença. Então, se eu me rendo, né, a isso, e aí a gente já entra numa discussão clínica também. Como psicoterapeuta, eu preciso estar atento a essa função reguladora, né, para que eu consiga também me posicionar de uma maneira crítica em relação a isso, né. Bruna, você encaminha uma criança de 6 anos já para tomar medicação, mas peraí, por quê? Vamos tentar outras coisas antes, né, Inclusive, na monografia eu estudei sobre medicalização da infância e no texto é muito discutido isso, né? Tentar adiar a primeira dose. Vamos tentar adiar, vamos tentar outras intervenções, né? Vamos tentar a psicoterapia, vamos tentar a fono, vamos tentar a arte, vamos tentar uma prática escolar mais integrada, né? Antes que a gente já recorra ao medicamento de uma maneira, às vezes, tão apressada. Né? Porque me parece que a questão do contemporâneo está aí, na pressa. Né? Nisso que eu busco, porque eu não quero me demorar. E aí, o não querer me demorar, Sofia, é isso que você traz como desresponsabilização. A gente pode pensar, por que o fenômeno da medicalização se fortaleceu tanto? Porque é conveniente. É conveniente individualizar a dor. Porque se eu digo que o problema é você, não tem nada a ver com isso. É ele que é autista e não aprende. Não sou eu que tenho que me repensar. Então, percebem? É conveniente para o sistema. É conveniente, inclusive, para nós, porque nós não estamos fora disso. Né? Então, tem todas essas funções reguladoras como uma função, de fato, como uma estruturação desse fenômeno. E aí você traz a coisa da farmácia. Isso é muito atual. E a farmácia substituiu ir ao cinema, por exemplo. Né? Se a gente olhar as redes sociais, programinha de domingo. Aí as compras na farmácia. Nossa. Né? Substituiu as relações sociais, ir ao teatro e conversar na calçada. Né? Meu domingo, na farmácia X. Né? Adoro. Sempre que eu passo na farmácia, eu tenho que entrar. E isso é medicalização da vida, percebem? É essa captura, essa sedução de que aqui você encontrará uma resposta, uma solução rápida, né? E que, ainda que você esteja bem, Sofia, você pode estar melhor ainda. Tome vitamina, faça tal coisa. Percebe? É um discurso muito sofisticado. Então, por isso a importância de a gente entender que não é só sobre tomar o medicamento. É sobre uma teia que nos emaranha nessa sedução de que eu vou resolver questões que, na grande maioria das vezes, não devem ser resolvidas, devem ser vividas. Meu Deus, perfeito.
Gente, eu tô assim impactada. E assim, como é um discurso muito atrativo, né? Isso, Ele é sim. muito atraente. Sim. Então, assim, te ouvindo falar como realmente é um contexto político, social, Isso. econômico, que a maioria das pessoas não vai perceber dessa forma. O senso comum não tem muitas vezes o discernimento e a consciência de que isso acontece. Então, é tudo muito velado e se torna algo positivo, né? Essa ida, comprinhas que eu fiz na farmácia, cada setor, assim, né? Cada corredor tem isso, novidades. Então, e não é à toa também quando a gente fala disso, como a Sofia trouxe, da atenção primária tá super lotada também, sabe? Os CAPs, as redes, tudo. Porque tem que resolver rápido, né? Então, como você trouxe na sua fala. E quando você diz também da infância, isso me lembra muito quando eu atendia no plantão, lá no NAMI, que vinha muitos discursos de pais que era muito notório essa questão do tem TDAH, Sim. ou é autista, tem autismo, não sei o quê. E, na verdade, aí o meu trabalho era investigar, por exemplo, a relação com o uso de telas. Gente, isso dizia muito mais. Sim. Poxa, como assim? Como essa criança vai ter um bom higiene do sono, uma boa qualidade de sono e boas trocas reais e vínculos e relações e disposição e atenção e concentração, se na verdade todos os momentos livres dessa criança ela está na tela. Ela está sendo constituída e desenvolvida a partir de desenhos, de jogos que sempre imersos como? Não tem uma atividade manual, não tem uma arte, né, ali para ser estimulada. Perfeito. Enfim, isso nunca será uma crítica aos pais, porque eu sempre trago como é uma reflexão muito mais profunda e delicada, porque a gente sabe das demandas, mas é isso, esse espaço é pra gente trazer essa concentração mesmo, e essa reflexão acerca disso. Ai, Jade, Então, eu posso pontuar claro, algo em relação a deve. isso? Porque é importante que a gente também não recaia numa tentativa de culpabilizar alguém. Lério, Não é culpa desses pais. Esses pais estão também sobrecarregados. Eles também são vítimas desse Eles emaranhamento. estão na mesma teia. Né? Se houver algum culpado, é um sistema que nos impossibilita de se aproximar de nós mesmos. Né? Não é a escola, não é... Fazem parte. Eles fazem parte da teia. E essa é a palavra, é sistema. É sistema que a gente está inserido. E é tão importante a gente estar aqui nesses espaços realmente para questionar. A gente precisa desenvolver mais esse senso crítico que foi tão tirado e foi tão empobrecido no mundo que a gente está com o passar dos anos, né? Com o avanço da tecnologia, com o mundo digital. Então a gente fica sendo programado, tudo é muito padronizado, mecanizado. E isso tem tudo a ver com sentir. Porque quando a gente não sente, a gente não opina, a gente não questiona, a gente não pensa sobre aquilo que a gente realmente acha a partir da nossa construção, do que a gente acredita, do que a gente defende. A gente não é aberto a escutar os outros. Como fica empobrecida as nossas relações interpessoais também? A gente traz muito isso. E eu achei tão, tão, tão rico que você trouxe do vamos adiar. Pelo menos olhar a primeira infância, vamos. E eu faço isso com os adultos também. Porque... é isso, assim, chega, eu preciso disso. Você não acha? E aí vai toda a gente até apresentar um pouco da nossa lente teórica, né? Da fenomenologia também, de como a gente trabalha. Mas acho que independente de abordagem, é muito sobre... vamos tentar aqui passar um tempo só na psicoterapia, pra ver como é que você vai se adaptando e vai sentindo. Sim. E na maioria das vezes nunca mais aparece a questão do medicamento. De verdade. A pessoa nem... porque ela constrói sentido a partir da fala dela, de se escutar, né? Da nossa intervenção, do nosso manejo também. Então é muito disso. Sempre o que eu recomendo é vamos tentar ficar só na psicoterapia, né? Aí explica, tudo apresenta e aí vamos sentindo. E eu acho que é muito de acolher também. A gente não vai sempre negar e dizer, não, você não precisa disso. Não é, porque é sobre o vivido daquela pessoa, quem ela é também. Mas a gente tá ali pra auxiliar. Beleza, então vamos combinar assim. Você vai me dizendo toda semana como é que você está se adaptando com o medicamento e a gente entra em contato com a psiquiatra, com o psiquiatra para fazer toda essa nesse trabalho multi, né? E isso é muito importante, porque a pessoa se sente mais amparada, né, com esse suporte. E aí você... quer falar alguma coisa, amiga? Eu só queria pontuar uma questão que eu fiquei lembrando dessa questão da rapidez, né? Dessa sedução desse sistema. Hoje em dia, como cada vez é mais comum, na capa dos remédios está alívio rápido, né? Assim, 5 minutos, 10 minutos faz efeito. E como muitas vezes eles são os mais sedutores, né? São os que mais vendem, são os mais sedutores, aqueles que mais...
que mais botam ali na prateleira, porque as pessoas hoje também buscam esse alívio mais rápido, né? Como é simbólico também. É um alívio rápido, então eu vou logo para isso, que eu também não quero ter esse tempo de sentir dor. E a ansiedade, que hoje em dia é um sentimento que, enfim, ele é sentido de várias formas, né? De vários sintomas de acordo com cada corpo, com cada modo de vida, de existir. Hoje em dia ele também acaba sendo muito sedado. Né? Ele acaba sendo muito sedado. Muitas vezes as pessoas elas confundem com outros sintomas, com outras formas de estar e acabam sedando esse sentimento e não tendo essa elaboração mesmo. E eu só queria pontuar também mais uma coisa, Bruno, que você falou que eu achei super interessante. Essa questão hoje do colégio, né? Hoje em dia das crianças, quando não tem aquele padrão, quando alguém é mais diferente, quando tem uma diversidade, aí, opa, vamos logo aqui se adaptar ao padrão e tudo. E hoje a gente tem isso muito presente, eu diria até aqui no Brasil, comparado às outras instituições estrangeiras. Claro que também tem suas problemáticas, mas no sentido de, hoje até quando você vê um ambiente estrutural escolar, como é tudo muito padronizado, desde o uniforme, desde o sapato preto, desde sentar de tal modo, fazer isso, fazer aquilo, como hoje é muito enrijecido. Hoje tem instituições estrangeiras que os alunos vão para a escola, que tem regras de o que você não pode usar, mas não tem regras de o que você deve usar. Então, as crianças também ficam livres ali para exercer sua subjetividade, sua expressão emocional, de identidade, através de roupas, de cores. Isso, sim, é um dado pequeno, mas é simbólico também. É uma informação que a gente vê também como a escolaridade hoje brasileira, ela está se constituindo. Sim. E como hoje também fica muito mais fácil um psicólogo escolar, e óbvio, não estou generalizando, não estou dizendo que são todos, mas faz parte também desse sistema, um psicólogo escolar chegar para a mãe e dizer, olha, seu filho está apresentando esse tipo de comportamento, acho melhor a gente passar para um psiquiatra, para um acompanhamento psicopedagógico. A escola não está preparada. Não está preparada. Então, isso é muito mais fácil do que proporcionar um ambiente mais integrativo com acessibilidade maior. Perfeito. É muito mais fácil e mais cômodo. E é como a gente falou, essa questão de culpar alguém, né? De responsabilização. Vá tratar o seu filho, porque é ele que não está pronto para estudar aqui. Não é a gente que tem que está atrapalhando o nosso sistema integral aqui com todos os outros alunos que estão dentro dos conformes. Sim. Exatamente. E aí, como sociedade, não somos nós que temos que pensar o modelo educacional. Não. É a mãe que tem que levar o filho para receber o laudo. E isso é medicalizar. Individualizar problemas complexos. Individualizar questões sociais. E isso é medicalização da vida. Isso também, né? Sim. Perfeito. E assim, não capacitar os funcionários, né? Não ter um preparo escolar para isso. E muito legal isso que a Sofia trouxe, porque estão crescendo, que bom, as escolas com outras metodologias, né? Sim. Tipo a escola Montessori, a Waldorf também. Tô falando aqui os nomes, mas são metodologias muito livres. Então a criança, ela tem espaço para isso, para desenvolver do formato que ela é, a forma que ela é. E tem muito de mexer com a terra também, com a natureza. Eu digo isso, mas que outras atividades artísticas também, porque isso precisa ser explorado. E às vezes, nessas escolas regulares, né, desse ensino mais tradicional, é vestibular, é nota tal, e você é ranqueado não pelo que você é, pelo seu nome, às vezes não tem nem nome, mas pela nota que você entrega ali, né? A média no final, porque isso vai te colocar. E isso é estatística para a escola, então isso vai atrair cada vez mais alunos e os pais verem. Não é sobre individualmente o que aquele indivíduo é, mas é sobre o sistema, né? Sempre volta para isso. E hoje em dia, Jade, só para complementar um pouco do que tu trouxeste brilhantemente, a gente também tem hoje os medicamentos chegando muito mais na escola, inclusive. Isso é algo que é realista, que tá na nossa contemporaneidade, que muitas vezes não é muito falado. Sim. Mas hoje em dia, a quantidade de crianças, de pré-adolescentes que hoje fazem vou usar a palavra, não sei se é a mais correta, mas essa espécie de contrabando, assim, dentro das escolas, de Vinvance, de Rivotril, de outras coisas que compartilham ali com os coleguinhas, é muito comum. É muito comum isso acontecendo. E como hoje em dia essa forma de medicalização é também uma resposta também de um produto ali, de um sistema que numera você dentro de um ranking. Hoje tem escolas em Fortaleza
né, algumas escolas que hoje a criança, e eu tô falando aqui de criança, gente, assim, 10, 12 anos, que muitas vezes recebe a nota e no papel do simulado tem o ranking que ela ficou na sala, o ranking que ela ficou no ano dela, o ranking que ela ficou geral da escola, o ranking que ela ficou da unidade, o ranking que ela ficou em tudo. Então, isso fala muito também de como a gente está produzindo hoje, de quais são as crianças que a gente está formando. Porque hoje não tem como a gente negar que tudo que a gente está vivendo aqui, essa medicalização, também é uma construção educacional. Sim. Então, como é que hoje a gente está educando essas crianças? O que é que esses números representam na vida delas? Eles são trabalhados dentro da escola ou só são dados e elas que lutem com isso? Então, como elas também acabam se cobrando essa pressão e usando esses medicamentos cada vez mais cedo para também tentar elevar o número para chegar ali mais rápido. E hoje você vê resultado de adultos adoecidos. Você vê adolescentes adoecidos, viciados, porque psicofármaco vicia também, e como vicia. E hoje você vê isso de uma forma muito, muito presente. Perfeito. E cada vez mais com esse vício, perde o tempo de elaboração, perde a vontade de processo, de busca de psicoterapia. E se deixar, a gente fala aqui mais de uma hora. É bom esse tema, né? Muito. Porque isso realmente, como a Sofia trouxe, tem reflexos da vida adulta. Ótimo. Então, às vezes, é muito... A gente falando dos psicofármacos, às vezes é a segurança daquela pessoa, né? Ela acha que não vicia, mas sempre tem ali na bolsinha da farmácia e não tem outra coisa que se torna esse amparo. Então, a relação com alguém, sair com os amigos, fazer um esporte, é aquilo ali que é seguro. Então, eu não posso deixar de ter isso, porque é o meu conforto, é o meu acalento, é aquilo que eu tenho. E, bem, pra fechar realmente, porque se deixar, mas de que tudo vem da educação. Exatamente. Começa nas escolas, começa dentro de casa, começa na infância, na primeira infância, tudo. E é isso, todo episódio a gente traz isso, mas a gente tem que educar, é tudo na educação, é a conscientização disso. E a última coisa pra fechar, que eu acho que isso precisa ser falado, eu queria ouvir você também, você, daquele último caso que aconteceu na escola grande aqui, de numerar as faltas. Vocês viram isso? Da quantidade de faltas que cada professor tem sim, e dos alunos sim, do funcionário. Gente, problemático. Sim. Realmente eu tô falando, né, sem citar nomes nem nada, mas quem viu, viu. Sim. E isso é muito adoecedor. Eram os professores, e isso era exposto, né? Sim. Inclusive foi pras redes sociais. Na verdade, virou um prêmio. Virou né? um prêmio, Uma foi. funcionária, ela foi premiada por nunca faltar. Em quantos anos? Em uns 10 anos de 10 anos, né? Então, de casa. Isso. Tem noção? Uma magnificação do ser humano, né? burnout Olha só como ela é boa, ela não Foi. falta, né? Então, assim, se a gente olha para isso de uma maneira mais crítica, a que isso serve? Serve a essa dinâmica da performance, né? É bom quem atende. É bom quem fica lá em cima do ranking. E assim, não importa se você vai se adoecer com isso, se você precisa um dia ficar em casa. Você tem que ir, porque isso está sendo contabilizado. E no final, o seu mérito, você é validado e ganha reconhecimento por isso, por virar uma máquina. E aí, vocês pensam numa lista também de todos os alunos, da quantidade de faltas, de todos os professores, porque isso foi divulgado. Então, é claro que... E é uma questão de competitividade também. Quem é que vai estar na frente? Quem que tem menos faltas? Não, eu posso estar muito doente, mas eu quero ter 0, eu quero continuar ali sendo... Isso é muito adoecedor. Isso é insustentável. E aí você percebe que eu vou continuar, mas a gente vai continuar em medicalização, né? Isso tudo diz de um apagamento do vivido. Quando a gente está falando de ranking, quando a gente está falando de quem nunca falta, a gente parou de falar de pessoa, de gente. Né? E um apagamento do vivido. O que importa não é a febre que eu tive na noite anterior da prova e que me fez ir mal. Ou então não é a ansiedade que eu tive que me atrapalhou. O que importa é que eu fiquei em 22º. Isso começa a fazer com que haja um recorte, que é um recorte de resultado e não um recorte vivencial. E aí, qual que é o problema disso? É que quando eu apago a vivência, eu começo a não conseguir me aproximar e lidar com ela. Aí se articula com o que você trouxe de que, quando eu não adio essa primeira dose e eu já ofereço a medicação, quando eu não adio o encaminhamento e eu já mando o meu paciente, né? Quando eu não discuto sobre isso, é como se eu não estivesse dando a chance de ele se relacionar com o sentir.
Uma criança que desde os 3, 4 anos ela já faz uso de medicação, ela não se aproxima do que é a frustração, a tristeza. E ela não aprende a lidar com E isso. as crianças precisam se frustrar. Isso. Elas precisam. Sim. Assim, não tem... É um ensinamento, né? Pra toda a vida. Elas não aprendem a viver isso, né? Porque até essa palavra lidar dá uma sensação como se fosse algo que eu preciso também resolver. O que é lidar com a Controlar. frustração? É viver a frustração. Chorar, né? E ela vai chorar, e ela vai ter raiva, porque ela quis um brinquedo e o pai dela não deu, né? E aí isso é se frustrar. Só que quando eu já silencio isso, tamponando, narcotizando, já que nós estamos falando de drogas, né? Eu não dou a essa criança a possibilidade de descobrir como se relacionar com essa frustração. E aí, se nós pensarmos a longo prazo, gente, nós estamos falando de crianças que desde cedo são medicalizadas, têm muito mais possibilidade de virar um adulto farmacodependente. Porque durante toda a vida, eu não tive possibilidade de me relacionar com o meu sentir. O único modo que eu encontro de me relacionar com a minha tristeza é silenciando. E aí isso é perigosíssimo, porque é na tristeza também que a gente elabora coisas sobre nós. Perfeito. No sofrimento, na Sobre dor. isso. E aí quando você falou em educação, já disse, é brilhante. A gente precisa construir uma educação para o sofrer. No sentido de que, não uma romantização do sofrimento, mas uma educação que perceba o sofrimento como constituinte da condição humana. Uma educação para o sofrer no sentido de que nós possamos falar sobre emoções com as crianças. Olha, você está sofrendo porque você quis o brinquedo e o papai não deu. Mas isso faz parte, você não vai ter tudo que você quer. Né? Vamos nomear, você vai se frustrar, isso é frustração. Né? Uma educação para o sofrer nesse sentido, de que as emoções, os sentimentos, elas não estejam longe de nós, né? Algo que a gente não fala, para de chorar, menino, né? Não vamos falar sobre a morte, não, do vovô, ele nem entende. Olha que violento, né? Ele nem entende, não vamos falar sobre isso. Então, uma educação que coloque o vivido também em jogo o tempo todo, porque é isso que nós somos. Nós não somos o ranking. Não é isso. Nós somos a vivência da prova, anterior à prova, pós-prova, da escola. É isso que nós somos. Só que isso perdeu espaço, né? Porque isso não dá tanto resultado. É isso, e precisamos resgatar esse espaço, essa abertura novamente. Então, seguindo, assim, a gente... vou pular não, porque tá vendo que a gente conversou, né? Funciona assim, que a gente já falou da pressão mercadológica, da prescrição de medicamentos, o que a medicalização esconde quando a gente individualiza o sofrimento. E aí eu te venho com a pergunta, né? Amiga, eu só quero dizer uma coisa. Como isso que a gente está passando agora é um recorte da sociedade. Porque, olha, a gente fez um roteiro, e aí se a gente tivesse seguido esse roteiro exatamente como ele está aqui, a gente não ia ter sentido, a gente não ia ter Perfeito. criado as nossas críticas, criado essas discussões que foram, assim, super pertinentes. Vocês não estariam aqui, vocês estariam no roteiro. Exatamente. Então a gente não está seguindo, gente, o roteiro exato que nós fizemos, porque nós estamos aqui. Nós não estamos sedadas ao roteiro. Isso, adorei. Achei feito, achei interessante. Mas é isso mesmo. Agora voltando E ao porque roteiro. ela realmente trouxe o que a gente Sim, queria brilhou. abordar. Mas é muito isso, é por isso que é legal essa troca e ri, para e fala uma coisa e tosse. Porque isso é a existência humana, gente. Isso é a vida Ótimo, real. maravilhoso. Amor. Mas, vamos lá. Exatamente. Bruna, como a desigualdade, raça, gênero e classe atravessam quem é mais medicalizado? A gente Perfeito. precisa trazer essas interseccionalidades também. E aí a gente abre um mundo, né, nessa discussão. Mas, a priori, o que eu poderia dizer é que é inegável que parece existir quem pode e quem não pode sofrer. Legal. Né? Então, a medicalização vai tocar nisso também, né? Na monografia, eu fiz uma análise dos prontuários dos CAPs infantis. E tem uma discussão que eu coloco, que são adolescentes, né? Existiam ali números de prontuários de adolescentes que não tinham educação de qualidade, não tinham uma seguridade sobre saúde, não tinham lazer, não tinham bem-estar, mas tinham TOD.
O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Estou querendo dizer que a rebeldia, ela pode também ser vista como um problema. Há quem pode sentir, há quem deve obedecer. E aí, isso é muito forte, né? A medicalização, ela toca em pessoas que já vivem um silenciamento dos seus sofrimentos de uma maneira também muito violenta. O sofrimento de um homem negro, ele pode ser visto como que, olha, é agressivo, é raivoso demais, né? Sendo que isso já é uma penumbra que o racismo faz com que a gente enxergue assim. Então, o que eu estou querendo dizer é que se articula, né? Se articula. Ao passo em que, em classes sociais de pessoas com maior privilégio, fazer psicoterapia se torna um privilégio. Enquanto que existem outras classes onde isso já sempre foi negado, onde isso já sempre foi difícil, né? E é como se a medicalização da vida endossasse também isso, né? Há aqui quem pode ou deve sentir. E toma remédio mesmo, para você ficar logo bem e voltar. Né? Como se houvesse até essa quase que indicação, Sim. né? Terapia não é para você, não. Né? Fica com a medicação mesmo. Mas isso é um mundo, de fato. E, mais uma vez, é como se só endossasse esse silenciamento que já existe estruturalmente para algumas pessoas, né? Quando a gente pensa em algumas classes, algumas raças, por exemplo, é um silenciamento que é ainda mais fortalecido. Penso que caminha um pouco por aí, essa discussão. Eu conheço uma pesquisadora, inclusive ela é do Laboratório Afeto da Unifor, a Elvira, maravilhosa, que ela fez o mestrado dela voltado para o TDAH em mulheres. E aí, muitas vezes, como as mulheres, elas são mais diagnosticadas de forma mais rápida, como muitas vezes tem uma diferença até clínica. Quando você vai receber um paciente homem numa clínica psiquiátrica, quando você vai receber uma paciente mulher. E aí a gente fica se perguntando, nossa, incrível como até... Assim, incrível não, é uma realidade, né? Não era para ser, mas é. Como o gênero, a cor da sua pele também vai dizer do seu diagnóstico. Também vai dizer do seu diagnóstico, também vai fazer com que você também tenha experiências que só quem tem aquela cor, só quem tem aquele gênero vai saber falar. Como muitas vezes, até a forma, falando agora de uma questão um pouco biomédica também do nosso sistema, quando a gente fala de um corpo, né, que esse corpo ele é um corpo que é maior do que o normal, muitas vezes não é mais nem perguntado sobre qualquer outra forma de existir. E a primeira solução, quando a gente fala de uma consulta psiquiátrica, muitas vezes é uma ansiedade, é perder o peso, Então, como essas interseccionalidades acabam tendo direcionamentos diferentes. E como essas pessoas passam por isso em lugares completamente diferentes. E aí, mais uma vez, o apagamento das questões mais complexas. Com certeza. Né? Porque também com esse público há esse apagamento no sentido de quê? De que a gente não vai pensar sobre rotinas exaustivas de trabalho. Porque classes, né? Quando a gente está falando de pessoas pretas, são pessoas que têm um trabalho, por vezes, também mais precarizado, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não. A gente não vai olhar para violências diárias naturalizadas. Né? A gente não vai olhar... O que eu estou querendo dizer? Mais uma desresponsabilização. Isso não é legitimado, né? Isso. Não Para é de ser uma pergunta sobre que mundo provoca esse sofrimento e passa a ser uma pergunta sobre o que é que tem de errado com você. Não é com o mundo, não. É com você. Né? E aí, mais uma vez, esse cuidado ele é negado. Né? Um cuidado no sentido também de uma transformação social. Né? Onde a gente pudesse vislumbrar menos desigualdade. Então, é como se o fenômeno se articulasse também a isso, né? Sim. Mais uma vez, a esse silenciamento, a esse apagamento, né? E a manutenção de algo que já é conhecido. E é quem está em cima sobe, quem está embaixo fica, ou desce mesmo, né? Como se ele colaborasse com essa manutenção, de algum modo. É o que a gente discutiu no episódio de
Drogas na contemporaneidade, né? Desculpa. Que a gente trouxe sobre os usuários, né? As pessoas dependentes químicas, de que quem merecia, né? O cuidado. De quem merecia esse tratamento. E a gente trouxe o recorte do homem hétero, cisgênero, né? Branco, privilegiado, na balada, na festinha de elite e que jamais é julgado. O que tá usando e compartilhando ali com todo mundo, né? Isso não... Que consequências, que punições tem? Mas a gente sabe que a pessoa preta, né, que vive em comunidade, que tem esse trabalho de uma rotina, né, de... Ou às vezes não, enfim, tá extremamente fragilizado, não merece. É culpa dele. Não é das violências naturalizadas, como você trouxe, do mundo. Então a gente precisa falar sobre isso realmente. Porque quem é mais merecedor, quem é mais digno de ser humanizado? Perfeito. Acho que isso tudo... Já foi, porque já foi. Bruna, entrando agora num contexto que é clínico, né? Você pontuou algo no início que eu achei extremamente interessante, e aí agora eu queria ter a oportunidade da gente retomar um pouco. Como muitas vezes a medicalização, ela tá em várias outras formas, em várias outras indicações dos profissionais de saúde, que não só o tomar medicamento, né? Muitas vezes, como a gente está falando aqui, esse apagamento do vivido, apagamento de toda a relação dele que ele tem com o mundo, de tudo que ele passa. A gente queria falar um pouco sobre as clínicas que temos hoje na psicoterapia, né? Na psicologia. Você acredita que a clínica, ela está cuidando do sujeito ou treinando alguém funcional para o sistema? E que clínicas são essas? Polêmico, né? Que vem pedrada. Polêmico. Se nós pensarmos na clínica como ela deve ser, teria que ser uma clínica que não treina pessoas, que não adapta pessoas, né? No entanto, existem interesses também na clínica. Então, eu penso que na psicologia nós não estamos isentos disso, né? Ainda há uma clínica que talvez prometa algo, né? Prometa uma solução, inclusive em um determinado número de sessões, né? Pode ser que exista essa clínica. Mas eu penso que a clínica deve falar de um outro lugar, né? E como psicoterapeuta é o que eu tento fazer. Então, uma clínica que se contraponha à medicalização da vida é uma clínica que, sobretudo, não busca resolutividade. Ela busca reflexão. E quando você ajuda o outro a conseguir pensar sobre si mesmo, você dá ao outro também a possibilidade de pensar a sua liberdade de atender ou não a esse sistema. Perfeito. Então, eu acho que essa pergunta coloca em jogo de que clínica falamos. Na minha clínica fenomenológica existencial, que é de onde eu posso falar, nós tentamos construir um cuidado que não seja esse cuidado de tutela e esse cuidado adaptativo, talvez. Não posso dizer que isso é a realidade de todos os psicólogos, porque eu não conheço todos os psicólogos, né? Mas entendo que a clínica precisa se posicionar diante desse fenômeno. E aí, por isso que eu acho que é tão importante a gente também conversar sobre isso dentro da psicologia. Sim. Porque quando eu prometo, quando eu digo, venha, Sofia, que eu lhe ajudo a passar por esse luto, né? Quando eu coloco, isso também é medicalizar. Vem aqui daqui Isso. a 2 meses você já não está assistindo mais nada. Então, e aí é uma coisa que eu quero muito colocar aqui. Nós adoramos falar de psiquiatras, mas nós podemos ser tão violentos quanto, a depender do contexto. Nossa. Quando nós também psicologizamos vivências, nossa, não, isso aqui com certeza é o TDAH dela. Nós também podemos ser tão violentos quanto. Nós não somos isentos ou salvadores, porque eu sou psicóloga, eu sou crítica, Nós temos que estar o tempo inteiro vigilantes na nossa prática, né? Meu Deus, o que eu estou ouvindo primeiro? É a pessoa que está diante de mim ou é o manual que me mostraram na minha graduação? Se o manual aparecer primeiro, se o texto aparecer primeiro, eu deixei de estar com a pessoa. Porque isso já me capturou. E aí eu já não estou mais aberta a conhecer o outro. Uma clínica que não conhece o outro é uma clínica que não é clínica, porque não se inclina ao outro, que é o que significa clínica, né? Se inclinar ao outro no sentido de poder conhecer e permitir que o outro também se conheça. É nessa clínica que eu acredito. Mas eu penso que não é a clínica que
é produzida por todos na psicologia. Porque nós também não estamos isentos de uma captura mercadológica. E tempo virou dinheiro. E se tempo virou dinheiro, eu quero atender mais. E o atender mais virou a quantidade, que virou o lucro, que virou, às vezes, um vínculo mais fragilizado. Né? Porque eu atendo tanto que eu não consigo estar com ninguém. Olha como isso é perigoso. É mesmo. Minha agenda é cheia, mas eu não consigo efetivamente estar com ninguém em presença. Em presença, inteiramente ali para aquela pessoa. Então, construir clínica é, sobretudo, se ver. A quem que eu sirvo, o que que eu quero, né? Se ver criticamente, se ver de uma maneira reflexiva. E isso é um exercício que a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante, né? O tempo inteiro atento. Eu acredito que principalmente quando essa paciente chega com laudo, né? Às vezes que atende adolescente também, né? Ela atende adolescente e aí começa a suspensão, né? Ela é importante mesmo, para que a gente consiga se aproximar do vivido daquela pessoa e a conhecer, né? De forma aberta, presente, inteira, para que isso não comprometa esse vínculo, né? E o que eu ia falar? Esqueci. Já disso costuma até desmontar as pessoas. Né? Eu costumo fazer algumas coisas assim quando aparece, né? Não, Sofia, vamos deixar o laudo aqui de ladinho? Eu quero ouvir você. Eu fico com esse laudo, depois eu leio. Não se preocupe. É isso. Né? Me fala de você. Não, Sofia, eu já conheci tudo da sua ansiedade, mas me fala de você. E aí, por que eu digo que desmonta? Porque nós vivemos em uma sociedade tão distante, né? A gente tá tão distante de nós mesmos, que é como se a pessoa, ela se desconcertasse. Como assim falar de mim? Que? Eu nem me conheço. Isso. É muito isso que acontece. Então, uma clínica que endorça esse fenômeno é uma clínica que endorça isso. Tá bom, Jade, depois me dê o laudo. Tá bom, Jade, não, pois Isso define você. Isso, me passa aí o número da sua antiga terapeuta que eu vou pegar teu prontuário com ela. Eu preciso ver tudo que vocês já construíram. E aí, nisso, eu tô com a Jade do prontuário. Não tô mais com a Jade que está diante de mim. E como isso não promove a autonomia, né? Ao longo ali do processo. Quando é muito protocolado, diretivo, dentro das frentes do DSM, do CID. Não, mas essa pessoa vai ficar pra sempre contigo. Tipo assim, como... você tá ali no setting terapêutico uma vez na semana durante 50 minutos, mas e o resto da vida? Prática dessa pessoa. Então, acho que é sobre isso. Quando a gente fala a partir da nossa lente também, que não é só a nossa lente, mas a gente fala muito da fenomenologia, né? Não tem como de acessar este vivido. Fala muito de autonomia mesmo, que isso vai ser promovido, desenvolvido para aquela pessoa. E ela se apropriar da narrativa dela, de quem ela é, ela se auto-perceber, ela se conhecer. Isso realmente é no processo. Porque se a gente fica num discurso de imediatismo, tudo para ontem, isso jamais será acessado. Perfeito. Mas aí vamos também nos colocar em jogo, né? Porque eu sei que tem estudante de psicologia nos ouvindo. Por que a gente, às vezes, quer ler o prontuário e quer ler o laudo? É porque é mais seguro, né? Se eu leio, é mais seguro. Quando a gente fala sobre não ler o laudo e sobre pedir que a pessoa fale sobre ela, eu tô também me colocando como vulnerável. Isso. Não é mais o que eu sei do DSM, é o que eu tenho que descobrir com a pessoa. E o que eu tenho que descobrir me coloca em um lugar de não saber. É interessante. E é difícil sustentar esse lugar. Do não saber. Porque o bom profissional é o que sabe. É isso mesmo. É o que sabe responder, tem a resposta. Eu vou pro psicólogo porque ele vai me dizer o que fazer. Aí chega alguém diante de mim, eu me coloco numa situação de dizer, eu não sei. Se você quiser descobrir, eu tô aqui. Mas eu não sei. Que eu estou pontuando que ser psicoterapeuta é possibilitar para o outro um lugar onde os sentimentos tenham vazão e onde eu possa também sustentar as minhas angústias de não saber, de ter que aprender. E isso é difícil, porque hoje nós somos capturados com o discurso de ter que ser bom, ter que saber, ter que ter resposta. Então, percebam que nós não estamos isentos, né? Nós estamos dentro dessa relação. E nossas angústias vão também aparecer. Ah, não, me traz mesmo o prontuário que eu vou ler, como se isso fosse me dar uma garantia de alguma coisa. E não há garantias. O que há é a possibilidade de encontro, quando eu falo de clínica.
que há essa possibilidade. E a possibilidade da construção de algo que é nosso. Porque você pode ter construído algo com outra terapeuta, que é de vocês, e que você pode partilhar comigo, né? Mas a clínica se dá nisso que é nosso. Então, eu preciso suspender esses a priores do laudo, do prontuário, do diagnóstico, para que eu consiga me encontrar com você. Só que isso é difícil. Eu sou supervisora, né? E os estagiários sempre trazem muito essas inquietações. Professor, e o que que eu digo, né? E o que que... Ai, se me perguntar tal coisa, o que que eu respondo, né? Aí eu sempre falo, você já está querendo responder? Um bom psicólogo tem que querer aprender a perguntar, não é a responder, né? Perfeito. E aí acho que toca nas nossas inseguranças também, né? Nas nossas ansiedades. E assim, somos psicólogos, psicoterapeutas, estamos lá, mas somos seres humanos. Isso. A gente tem nossas crenças, nossas angústias, nossos sofrimentos. E a gente tá ali acessando um outro vivido existencial, um outro ser humano. E somos carregados do que temos. Então, assim, vai nos atravessar também. Mas como é incrível isso que você traz, da gente se perceber enquanto profissionais também. Que não é só sobre a outra pessoa. Mas de trazer, por que ver esse diagnóstico é tão importante, esse lado, esse prontuário? E eu percebo em muitos casos que esse diagnóstico, ele vem como sentença, muitas vezes. Então, assim, principalmente com criança, né? Descobri que meu filho tem autismo, ou eu tenho TDAH, ou sobre o diagnóstico tardio, né, também que tem. Mas pronto, isso me define, isso é quem eu sou. Claro que muitas vezes vem para não se responsabilizar, né, e como uma justificativa dos comportamentos, das atitudes, mas muitas vezes acha que aquilo é a definição da sua história de vida, de quem você é. E não é, porque tem 1000 terapêuticas, né, se for o caso, né, para além do medicamento. Tem a arte, poxa, sou suspeita a falar, mas assim... Tem tantas possibilidades e que você continua sendo quem você é. Você é um indivíduo, né? Então, assim, você continua sendo carregado de tudo que você acredita, da forma que você foi construído, de que muita coisa pode se amplificar também. Pode se ampliar, pode ganhar novos contornos e ser olhado de novas perspectivas. De que é isso. Acho que o que a gente mais trouxe aqui é de que não é uma definição, mas você tem o seu vivido, a sua história, a sua vida. Isso vem como algo informativo para quem busca, ou quando é necessário realmente, né, de buscar esse tratamento, desse acompanhamento, mas que a gente convida realmente a buscar esse lugar de se ouvir, né, de se acolher, de se humanizar primeiramente e de se conhecer. Acho que é isso. Jade, desculpa, Sofia, mas é só para fechar essa sua fala, né? Isso é o grande espírito da desmedicalização. Sim. Não é não usar medicamento. É não colocar isso no centro. Centralidade, sim. A questão é essa, é não colocar no centro. E por que você está dizendo isso, Bruna? Porque mesmo depois da reforma psiquiátrica, dos equipamentos substitutivos, de tudo que a gente discute sobre saúde mental, ainda parece estar um saber biomédico no centro. Se vocês forem num postinho de saúde, no dia que o médico não está, é vazio. Porque se o médico não tá, eu vou lá fazer o quê? Se vocês forem numa consulta e o médico não prescrever remédio, você fica, vale, esse médico presta mesmo. Pediu, foi exame, não passou remédio. Que é uma investigação. Sai sem um remédio, esse médico presta mesmo. É essa a centralidade. A crítica é a isso. Quando a gente descentraliza, a gente vê o humano de uma maneira mais integral. Isso. Por quê? Porque aí eu percebo que esse reparo, essa intervenção, ela não tem que ser só orgânica, né? Ela tem que ser ampliada. Psíquica, emocional, artística, né? Como você trouxe. Perfeito. Então, não centralizar. Não centralizar. Bruna, a sua fala e a sua Jade são muito caras. E eu queria fazer mais uma adição. Quando a gente fala de desmedicalização, eu acredito que a gente também esteja falando de uma luta antimanicomial, né? Hoje, na nossa sociedade, há muitos anos, os manicômios foram proibidos, mas é sempre bom a gente pontuar que muitos só mudaram de nome, né? Hoje a gente tem comunidades terapêuticas que muitas delas têm, sim, um trabalho lindo, integral, holístico, com uma forma multidisciplinar, que acolhe o sujeito. Mas outras, nós temos muitas atitudes violentas, muitas atitudes mesmo de medicalização, muitas atitudes de aprisionamento, de amarração. E eu acho importante a gente
falar sobre isso para que isso também esteja em sintonia, né? A gente está falando de uma desmedicalização, de uma luta antimanicomial que, infelizmente, ela não acabou. Ela não acabou, não acho que vai acabar assim, né, tão cedo, mas acho que é uma luta mesmo, um processo que a gente sempre tem que lembrar. E acredito que esse seja um dos nossos caminhos, de falar sobre isso, de pontuar. E sobre essa clínica também, que a gente trouxe, assim, a gente está falando de um lugar de fenomenólogas, né? Acho que é um lugar muito, muito rico. E uma coisa que eu sou apaixonada, que eu acho mais linda, é justamente o que a Jade pontuou, da suspensão fenomenológica. Né? Porque nós estudamos os manuais, sim, na nossa formação, estudamos pesquisa, lemos, mas quando a gente chega na frente de um outro ser humano, na frente de uma outra alma humana, né, como Jung fala, a gente precisa suspender tudo, porque o que a gente estudou não é o que aquela pessoa está vivendo. E ela que vai ensinar pra gente isso. Eu fiz a formação com a professora Virginia Moreira e era algo que ela pegava muito no nosso pé. Ela sempre dizia, o que você estudou até agora, muitas vezes não é o que o outro ali vai trazer, não é o que o outro sabe. E você tem que suspender tudo para você poder ouvir o que o outro vai trazer. Perfeito. Mas, ó, você tem que estudar para você ter algo também para suspender, né? E Perfeito. aí, sim, ter essa conexão, esse encontro. E como isso é muito rico a gente falar sobre, porque, infelizmente, eu vou trazer aqui algo, pontuar aqui nos 45 do segundo tempo, pode ser um pouco... 45 meses, vamos finalizar. É isso que dá convidada que fala demais. O quê? Nossa. Parte 2, vai voltar, tá, gente? Parte 2, mas fiquem ligados, porque tem muito pano pra manga aí. Tem sim. Mas hoje em dia, quando a gente fala de clínicas, né, Bruno, e você pontuou isso brilhantemente, como a gente tem clínicas hoje que infelizmente são mais atrativas, são mais sedutoras por fazerem promessas que são impossíveis, que são muitas vezes antiéticas. Hoje a gente tem um serviço mercadológico, do marketing muito forte, que você vê os profissionais prometendo 5 dicas para você, para sua depressão passar, para sua ansiedade passar, 3 técnicas para isso acontecer. Em 10 sessões eu faço um pacote aqui que vai lhe curar, que vai passar o tratamento. Como é importante nós que estamos nesse lugar, a gente ser crítico. E não só a gente, mas você quanto paciente também. Se tem promessas, suspeite. Se tem um resultado, uma promessa que vai dar certo, que você suspeite. Questione. Se tem um profissional que sabe de você mais do que você mesmo, suspeite. Lacre. Né? Nossa, a gente vem de jeito, ó. Vem 3 vezes Porque melhor. parece isso, né? Eu sei de você, Jade. Vem aqui, eu te ensino a ser você. Né? Eu te ensino a respirar melhor. Isso é uma violência. Né? É uma violência. Mais um apagamento. Mais um de apagamento. vários. Gente, então assim, fechando. Infelizmente, porque Bruna, olha, fã. Tá uma legião de fãs agora. Vai ter. Fã-clube. Ai, gente, obrigada. Ai, você é maravilhosa. A gente, quando eu fechar aqui, a gente vai conversar bem mais. Mas, realmente, pra fechar, a gente queria que você desse uma mensagem final. Se existe, né, como a gente já conversou aqui, que sim, mas essa forma saudável de se relacionar hoje com os medicamentos, né, a mensagem que você deixaria para essas pessoas também e para os profissionais da psicologia acerca disso. Perfeito. Eu acho que uma maneira saudável de se relacionar é uma maneira onde a gente troque o dever pela possibilidade. Não é que você deve e tem que utilizar. Você pode. Isso pode ser uma possibilidade de cuidado, dentre tantas outras. Então, para pessoas, né, que não são psicólogas e vivem processos de sofrimento e pensam sobre isso, talvez refletir em relação a essa mudança faça sentido, né? Eu posso ir ao psiquiatra, ver o que ele tem para me dizer sobre, né? E junto com ele pensar se isso faz sentido no meu caso. Para profissionais e estudantes, eu colocaria uma mensagem de que a gente tem esse cuidado de não colocar as teorias na frente do outro. Eu acho que isso é essencial. Porque quando eu coloco a teoria, eu penso que eu sei. Quando eu penso que eu sei, eu acho que eu tenho resposta. Quando eu acho que eu tenho resposta, eu digo para o outro e aí eu medicalizo. Porque eu apontei caminhos instantâneos, resolutivos e objetivos.
e simplifiquei uma coisa complexa. Então, tentar, né, não colocar essas teorias na frente para conseguir encontrar o outro, realmente. E para finalizar, eu queria muito agradecer pelo espaço, né, para falar sobre isso de uma maneira acessível, para fortalecer esse olhar crítico, né? Talvez a pergunta do psicólogo seja, assim, a característica de um bom psicólogo seja questionar, perguntar, né? Quando a gente se rende, quando a gente dá as mãos aos criadores de diagnóstico, nós já estamos dentro do mesmo balaio da violência, né? Então, vamos tentar dar um passo atrás, vamos tentar questionar um pouco mais, né? Vamos tentar ser um pouco mais críticos para conseguir construir uma prática que promova mais autonomia e não uma nova dependência. Não mais no medicamento, mas na terapia, na psicóloga, né? Ou no medicamento também. Não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas autônomas que consigam lidar com o seu próprio sentido. Porque isso é ser gente. Né? É isso. É conseguir me relacionar com a minha vida de uma maneira minimamente autêntica. Então, autêntica. Eu acho que isso é importante. Muito obrigada pela confiança, pelo convite e para quem também assistiu até aqui. Oh, sério, Bruna. A gente que agradece. Você é maravilhosa. Não, a gente teve uma aula, né? A gente teve uma aula. Tanta coisa aqui. Muito. Bruna, maravilhosa. Nossa, tão rico, tão cara, todas as falas. O nosso desejo sempre, a cada episódio que passa, é que acesse o maior número de pessoas possível. Porque isso precisa ser propagado, falado, discutido, refletido. E é isso. E busquem serviços psicológicos, busquem ajuda, porque existem saídas, existem muitos profissionais, existem possibilidades. E como a gente sempre fala dos nossos destaques no meu Instagram e no da Sofia, que vai estar aparecendo aqui o @, nós duas temos um destaque, né, com vários serviços psicológicos gratuitos, plantão psicológico, valores sociais também. Então, tem aparatos que você pode buscar, né? E é isso, a gente sempre propaga que é importante essa busca, não precisa, é preventivo também, não precisa chegar no ápice, no colapso, na crise para buscar ajuda. Perfeito. E Bruna, onde é que a gente te encontra, caso alguém queira entrar em contato com você? Maravilha, nas redes sociais eu estou lá no Instagram com o @solarpsi, solar por causa que eu acredito que a psicologia tem que iluminar. Né? Iluminar vidas, iluminar o cuidado. Então, no Instagram eu estou lá. Tem o meu e-mail também, brunafreirepsi@hotmail.com, caso alguém queira entrar em contato. E eu queria também divulgar, né? Eu sou supervisora de estágio, então, na instituição em que eu trabalho tem um serviço de psicologia aplicada, né? Com um valor social para pessoas que buscam esse processo. Então, também está lá nas minhas redes essa instituição e como vocês podem entrar em contato, né? Caso queiram e tenham interesse nesse processo terapêutico. E vai estar aparecendo na tela para quem está no YouTube e na descrição para quem está no Spotify. Nos sigam também nas nossas redes sociais, Me da Sofia, e do Entre Escutas Podcast também. Não esqueçam de compartilhar. Por favor, curtir, divulgar, nos ajudar a impulsionar esse projeto, porque é muito potente e muito necessário. E é isso, acompanhem todos os que já estão disponíveis e os próximos. E quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode botar no comentário que a gente responde tudo. Tchau, pessoal. Obrigada, Bruna, mais uma vez. Obrigada, meninas. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.